apresentando. Pronto. A partir de agora, tá gravando. É 8h13. Vamos lá. Acho que é quando eu coloco para apresentar que ele me tira da sala, eu acho. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Às vezes eu acabo saindo e voltando. Pronto, vocês estão vendo aí, eu acredito, né? Tá chiando aqui um pouco, não sei se é meu computador. Acho que dá para ver. Deixa eu ver aqui alguma coisa. O material que a gente está usando é isso, né? Lembrando que essa parte aqui é lá do início. É comum que vocês talvez tenham esquecido, né? Porque realmente essa parte aqui apareceu justamente na hora que começou a pandemia, quando suspenderam as aulas. Foi o primeiro material que a gente produziu quando suspenderam as aulas. Porque quando suspenderam as aulas, a gente estava fazendo o método da bisseção, né? Presencialmente a gente tinha feito esse método da bisseção e ia falar do método de Newton. Aí começou a quarentena e eu tive que fazer isso online. Aí tem vídeos lá no canal, né? Tem vídeos sobre o método de Newton. Acho que tem mais de um vídeo lá que eu falo, dou essas interpretações, faço essa explicação e tal, né? E aqui é totalmente teórico, né? A gente viu que essa parte aqui vocês aprenderam fazendo a conta na mão, certo? Aí o importante aqui destacar é que o teorema que prova a convergência do método de Newton é esse daqui. Teorema 1, que você usa a função f, a derivada dela e a derivada segunda, supondo contínuas e que tem uma raiz aqui, tal que a derivada não se anula nessa raiz. Então existe um intervalo que contém a raiz, tal que você consegue construir uma sequência, certo? E essa sequência vai convergir para a raiz. Aí o que acontece? Aqui a gente viu um algoritmo, certo? Essa prova aqui a gente não precisa olhar para isso agora não. O algoritmo dizia o seguinte: considerar a função, você supõe que vale aquelas hipóteses lá, né? Tem a derivada primeira, a derivada segunda, todas contínuas, e que a derivada primeira não se anula na raiz inicial, no ponto inicial. Aí você pega os dados iniciais, né? Que é o intervalo onde você vai começar a fazer sua investigação. Aí pega um x0, que é uma aproximação inicial, pode ser uma aproximação desse intervalo, não precisa ser pequena, e você toma duas precisões, vamos dizer assim, né? O que, é que você vai fazer? Você vai aplicar f nesse ponto inicial e vai fazer uma análise de quanto ele está perto da raiz, certo? Quanto menor, quanto mais próximo da raiz, menor vai ser esse valor, certo? Se você pegar o x0 como sendo a própria que si e isso aqui for verdadeiro, certo? Aí acaba, certo? O que você vai fazer? Porque as iterações vão começar a partir do k igual a 1. O processo k igual a 0 é a primeira estimativa que você faz, ou seja, a primeira conta que você faz. Você aplica, se ele já der menor do que o epsilon, eu quero uma precisão de epsilon igual a 0,001. Aí na primeira que você aplica no x0 já dá, então ok, então você já tem o candidato à raiz aproximada, né, que já seria o próprio x0. Se não, você vai construir uma sequência e essa sequência vai ser feita sempre em cima do passo anterior. O x1, que vai ser o próximo elemento que você vai analisar, vai ser o x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Lembrando que a hipótese é que o f' não se anule nesse cara, nesse candidato à raiz aí, porque senão você não pode ter essa fração, certo? Então, quem é o x1? Você obtém ele assim. Vamos analisar agora o x1. Você pega o f e aplica no x1 e olha.
se ele é menor do que sua precisão, que se1, certo? Ou então você olha se a diferença entre o x1 e o x2 é menor do que a que se2, ou seja, seu erro, seu segundo erro aí. Ora, se o que se for o próprio x1, então se termina, porque aí você encontrou um termo que está bem próximo da raiz com a precisão que se2, que é que você queria, e ao mesmo tempo, quando aplica a f nele, dá menor do que o erro que você gostaria, certo? Aí, se isso não acontecer, você vai prosseguindo. Você faz agora o x0 como sendo x1 para poder calcular o x2. O x2 vai ser o x1 menos f de x1, f' de x1. Então, você vai fazer isso até que satisfaça o f de xi menor que o epsilon do que se i, e o xi menos o xi menos 1, ou xi mais 1 menos xi, seja menor do que o erro que você procura. Aí você termina. Ou seja, o processo acaba quando você obtém essas desigualdades aqui, ou seja, quer dizer que suas raízes, candidatos, né, xi mais 1, xi, estão muito próximos do erro, a diferença entre eles, e ao mesmo tempo a f aplicada nesse valor tem um valor muito pequeno, tão pequeno que fica próximo de zero. Por isso quer dizer que ele é o candidato à raiz, ele é a aproximação para essa raiz. Aí aqui ele só está dizendo que você só vai continuar o passo. Toma K igual a mais um e volta a fazer todos os passos. Aí nesse exemplo que a gente deu, né, que é o exemplo que é bem canônico, todo material que você encontrar, vídeos na internet sempre mostra esse exemplo, porque é um exemplo bom para ilustrar. Ele toma um ponto inicial 0,5, com um erro de 4 casas decimais, né, 0,0001, e o que se entre 0 e 1. As iterações aqui ele vai fazer. Primeira iteração é a zero, né? Que a iteração zero que a gente chama, na verdade, é a testagem, vamos dizer assim. Você vai pegar o x igual a 0,5 e apenas aplicar f nele. Aí, a partir daí, na iteração 1, você já vai fazer aquilo que está no algoritmo, certo? A iteração 1, você já vai usar o x0 menos f de x0, f' de x0. Por isso que é importante que você derive a função e analise. Nesse ponto aqui, a derivada dessa função não se anula. Então, você faz esse cálculo, encontra o x, aplica o f no x que você encontrou, certo? E a mesma coisa você vai fazer no aqui C2 e aí vai. Bem, esse foi o método que a gente viu diretamente, né, nas contas no método de iteração que você faria à mão entre aspas, né? Porque na hora de jogar esse cálculo aqui, normalmente o que você faz é usar a calculadora, certo? Tô esperando aqui que o Samuel pediu para entrar. Eu permiti, mas aqui não entrou ainda. Tá aí. Então vamos lá. Então aqui tem o método da forma mais crua, vamos dizer assim, mais direta possível. Aí no vídeo, não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram o vídeo? Essa câmera ficou lá embaixo. Vocês assistiram? Eu não cheguei a assistir o vídeo. O Hernandes foi que falou, não sei. Foi, eu não assisti ainda. Seria bom assistir, porque o vídeo eu faço esse exemplo que eu ia comentar aqui agora. Esse exemplo aqui é um exemplo. Eu vou mencionar ele aqui novamente, né? Eu vou falar dele novamente. Mas lá no vídeo eu monto essa tabela todinha explicando como é que eu faço. Para não ter que fazer de novo, eu vou apenas apontar aqui algumas coisas, alguns destaques aqui, e vocês assistam lá o vídeo que chama-se método de Newton no Excel, certo? É esse mesmo exemplo lá. X ao cubo menos 9x mais 3. Você já sabe que a derivada é um polinômio, então é 3x² menos 9. E a derivada segunda é 6x.
Você calcula a derivada segunda aqui, mas para essa tabela nós não vamos usar essa derivada segunda. Ela é importante lá naquele teorema porque ela faz com que garante a existência da convergência da sequência, mas nós não vamos usar ela aqui. Então, assim, eu espero que vocês tenham assistido pelo menos o vídeo anterior do método da abscissão, porque, assim, o que tem em comum esses dois é o uso do Excel. E o uso do Excel, na verdade, é simples, né? Então, se você souber usar o Excel de forma bem simples, como está aqui nesses dois exemplos, o importante é você conhecer o método para poder você aplicar no Excel. Aqui a gente faz igual o outro. Você põe K, coloca aqui para ser as iterações, a quantidade de iterações, A, B, que são os intervalos que você vai determinar, um X, o F de A, o F de B, o F de X e o F' de X. Como é que nós fazemos aqui? Primeiro, eu pego um intervalo e escolhi aqui, menos 1 e 1. Eu pus esse intervalo porque eu quis analisar um intervalo simétrico, aqui, menos 1 e 1. Aí, antes de calcular o x, que tem até uma observação que eu faço no vídeo lá, por que eu escolho esse x? A gente já pode calcular o f de A e o f de B, logo para começar. Você calcula o f de A como? Aí, quem não assistiu o vídeo, assista lá. Eu vou falar aqui novamente. Você vai clicar aqui, perceba que ele está mostrando uma fórmula, né? Porque foi assim que eu determinei quem é o f de A, certo? Você pega, bota o igual, abre o parêntese, aí clica aqui no A, que no caso é o menos 1. Aí ele vai localizar não menos 1, ele vai localizar a coluna junto com a linha. Então ele vai determinar a localização desse A, que no caso é menos 1. Aí o elevado é esse chapeuzinho, com 3, menos 9, asterisco, B6. Quem é o B6? É o X, né? Aliás, é o X não, é o próprio A, desculpa. É o próprio A, porque é 3x, 3 é x ao cubo menos 9x mais 3. Então você coloca 9 asterisco, que é o vezes, o B6, que é o próprio A, mais 3. Aí fecha o parênteses e dá um Enter. Quando você faz isso, ele já calcula o F no A, que é o F de menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. 9 menos 1 dá 8. Mais 3, 11. A mesma coisa no F de B. F de B aqui, se você quiser, você vai, no caso, se eu clicar aqui em cima, ele vai identificar que eu peguei o B aqui, que é o C6 elevado a 3, menos 9 asterisco C6 novamente, mais 3. Dá um Enter, ele encontrou. A o F de X eu não calculei lá de imediato, porque primeiro a gente precisa descobrir quem é o X que nós vamos usar. Lá no método da abscissão, a gente vê que o método da abscissão é você ir dividindo, fatiando o seu intervalo. Você começa com o intervalo em todo, depois pega a metade dele, vai pegando pedaços, até que ele vai ficando cada vez menor e a raiz vai estar dentro desse intervalo. Aqui é mais ou menos, é um pouco parecido, mas para você determinar quem vai ser seu primeiro elemento que você vai escolher, o x, você precisa analisar o sinal do f de A vezes o f de B. Vocês devem lembrar que o teorema do valor intermediário está sendo usado desde o começo. Para você encontrar um candidato à raiz, você tem que procurar no meio deles. Como assim? Se você multiplicar o f de A vezes o f de B, os extremos, né? E der negativo, significa que os dois têm sinais diferentes, que é o caso aqui, ó. Um é positivo, que é 11, outro é negativo. Então, como o produto é negativo, significa que em algum momento eles passam pelo zero. Ou seja, existe um x que está entre A e B, tal que f desse x vai dar zero. Aí esse x vai ser quem? Vai ser o elemento que essa sequência vai convergir, certo? Mas aí você precisa começar a sequência. Aí, no caso, o que eu vou adiantar, o que é novidade, talvez seja isso. Quem vai ser o primeiro que a gente encontra? Quando você faz o f de A e f de B e dá negativo, você escolhe o primeiro como sendo a extremidade A, aqui do seu intervalo, menos 1, certo? Aí, a partir daí, ele vai encontrar os outros. Como? Fazendo a expressão, né? Nesse caso aqui, ó, eu escolhi o menos 1 diretamente. Não tem fórmula, não tem nada. Agora, nesse de baixo aqui, eu vou precisar usar uma fórmula. Mas qual é essa fórmula? Opa, deixa eu ó, só desfazer aqui o que eu fiz. Um minuto aqui. Precisa usar uma fórmula. Mas antes de usar essa fórmula, você precisa calcular o F'.
no x. Porque, pronto, se o f de A vezes f de B é negativo, você toma o x como sendo o A, o primeiro, né, para você começar. Aí esse f' aqui já vai poder ser calculado nesse, mas eu não sei quem é a fórmula do f'. Aliás, você sabe que você derivou aqui. Você tem que pegar, clicar aqui, eu já fiz. Vai ser 3, abre, né, parênteses, 3, asterisco, D, ó, a localização D, 6, elevado, que é o circunflexo, a 2, menos 9, que é a derivada. Certo? Quando você fizer isso e der o Enter, ele já calcula que é menos 6. Ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 9, menos 6. Pronto, então você calculou todos esses elementos aqui de cima estão feitos. Aí, quem vai ser o próximo x? É só aqui que você vai precisar de uma fórmula, certo? Eu vou clicar em cima. Tá vendo essa fórmula aqui? H igual D6 menos G6 barra H6. Essa fórmula nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Ela é essa expressão aqui, certo? É xi mais 1 igual a xi menos f de xi sobre f' de xi. O xi, no caso lá, vai ser o primeiro que eu peguei, seria o x0. Escolhi o x0 lá, o primeiro x que eu escolhi foi o menos 1. Aí eu vou ter que calcular o f aplicado no x1, que no caso é o menos 1. Eu vou ter que pegar a minha f, aplicar no menos 1, e a f' no menos 1, certo? Voltando aqui, ó. Então, você vai pegar o D6, quem é o D6? É o x, menos o f aplicado no x, que é o G6, ó, o G6, f aplicado no x, sobre f' aplicado no x, que f' aplicado no x é o menos 6, que é o H6. Então, só cuidado que o parênteses aqui tem que vir por último. Se você colocasse o parênteses depois do 6, então ele entendeu como sendo D6 menos G6 e dividiria tudo pelo H6. Cuidado. Aí você, quando der o Enter, ele calculou. Então, esse termo aqui seria o x1 da primeira iteração. É o x1, que é igual ao x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Aí, esse daqui e esse, você já calcularia normalmente. Como normalmente? Você apenas pegaria esse e puxaria esse mais aqui. Porque quando você puxa o mais, ele entende que essa mesma função que você usou para calcular o 11, ela pode ser usada para calcular esse. Ela vai pegar a função f, no caso é essa, e vai calcular no x referente a essa linha aqui. Que no caso ela vai pegar o f, essa f, e vai calculando, aplicando nesse elemento aqui, automaticamente. E a mesma coisa nesse, quando você puxa aqui, ele já calcula esse. Aí no vídeo eu faço uma observação, por que eu não posso pegar um desses aqui e puxar muitos assim, ó? Ele vai dar um problema, tá vendo um erro? Por quê? Porque para calcular o que vem logo de imediato, ele usa o anterior, que é esse, que é o f' nesse. Para calcular esses dois aqui, ele vai precisar calcular a derivada desse. Então, você não tem essa derivada ainda, né? Então, o que é que acontece? Você só vai precisar, vai poder fazer de uma linha para outra. Então, quando você puxou aqui, ele calculou esses dois de baixo. Aliás, esses dois aqui, esse e esse. Pronto. Aí esse aqui agora, você não precisa mais calcular. Você vai poder arrastar aqui, ó. Arrasta, puxa uma célula. Aí encontrou esse. E esse aqui, aí você não vai precisar mais também não. Clica nesse e puxa. Do mesmo jeito esse, você puxa. Você pode logo até selecionar os dois e puxar. Só que você vai ter que estar fazendo isso que eu estou dizendo. Vai ter que estar puxando de célula em célula só uma vez. Puxa uma vez, calcula esses dois. Acabou-se. Aí vem para esse aqui. Por quê? Porque para calcular esse, ele precisa desse aqui, ó. Porque basta olhar para a fórmula. É f' de xi. Xi menos f de xi é f' de xi. Para encontrar o xi mais 1. Então, se o seu xi mais 1 é esse, o xi, que é o anterior, é esse. O f de xi é esse e o f' de xi é esse. Então, ele não vai fazer esse cálculo assim, certo? Bem, aí aqui na quinta iteração, veja quantas casas decimais eu já consegui. Ó. A primeira aqui, ó, na iteração, não tem nenhum 0, é 0,6 na segunda, aí 0,4 na terceira. Olha como a aproximação do método de Newton é rápida, porque ela é uma aproximação que converge de forma quadrática. Então, os zeros aparecem de uma forma muito rápida.
Então veja só, dessa terceira aqui que você tem 0,04, aqui já tem para 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 3, 6, 0, 26. Na próxima já aumenta mais. Aí você determina a quantidade de casas decimais aqui que você quer, usando o recurso do Excel. Aqui você pode diminuir as casas decimais. Ó. Aqui ele vai diminuir. Vamos supor que eu quero só com 3 casas, 3 casas decimais. Então, se for com 3 casas decimais, você já ia parar aqui. Seu zero seria esse aqui. Né? Mas vamos supor que eu quero com mais casas decimais. Não quero só com 3. Eu quero exagerar aqui e eu quero logo com umas 8 casas, 10 casas decimais. Vamos aqui. Então aí já tem 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que na iteração 5, ele já tem 10 casas decimais. Então, ele encontra uma convergência com uma aproximação muito boa em poucas iterações, certo? Por isso que se você usa o Excel na hora de fazer isso na prática, você percebe que você não vai perder seu tempo na calculadora. Você só perde um pouquinho de tempo fazendo a conta aqui para calcular F no ponto. Você só faz essa conta uma vez. O resto você modifica ele de forma fácil. Aí, melhor ainda, se você modificar o intervalo, por que eu vou modificar o intervalo? Para um zero. Ele já mudou tudo, certo? O intervalo 0,1. Por que não mudou tanto? Tem um segredo aqui. Vocês poderiam dizer o que é? Alguém aí arriscaria dizer? Por que eu mudei aqui do -1? Ó, presta atenção. Aqui é -1. Ele só mudou praticamente o f de A aqui, não foi? 0. Não, mas tem uma coisa que tem que fazer aqui. Só uma observação. Nesse caso aí eu também tenho que mudar isso aqui. Porque o x coincide com A. Daí ele vai dar um erro por conta de que ele encontra na primeira aqui. Ah, deixa eu só corrigir isso aqui, viu? Tem um erro aqui, eu acho que é porque eu não determinei a fórmula para encontrar o x. Eu devia ter expresso uma fórmula. Mas tudo bem, vamos deixar aqui uma coisa. Do jeito que estava mesmo. É assim, eu acho que eu já sei por que deu esse erro. Porque eu não determinei uma fórmula para encontrar o x. Eu apenas tomei na primeira como sendo o -1. Mas tem como você consertar isso, é bem fácil. Deixa eu só colocar aqui. Ó, você faz o seguinte, igual, opa, aí você coloca igual se, aí um parênteses, que é uma condição, é o teste lógico. Aí você faz, se o f de A, no caso aqui, né, se o f de A vezes, asterisco, né, f de B for negativo, menor do que zero, aí ponto e vírgula, aí o resultado você vai pegar o A, que no caso é esse aqui, certo? Ok? Ah, se não, ele repete, deixa eu só ver a condição. Vamos deixar só isso aqui, sem a segunda condição primeiro, só para a gente ver o que é que muda. Olha, calculou o f de -1. Vamos ver se agora ele aceita a mudança. Zero. Ele ainda colocou um zero aqui porque ele não reconheceu ainda a segunda operação, né? Se por acaso ele der positivo, o que é que faz? Aí ele precisa reconhecer isso ainda, certo? Eu tenho que consertar. Só tem que ver aqui o que é que a gente faz nesse caso. Se o produto deles for positivo, porque no produto negativo você determina o primeiro cara como sendo A. Se for positivo, você vai ter que pegar um termo no meio entre A e B. Aí você tem que dizer se é o B ou se é uma média entre o A e B, que é o mais fácil. É você pegar o A mais B e dividir por 2, por exemplo. Aí é só jogar a fórmula lá. Então você voltaria para cá. Em vez de colocar isso aqui, você colocaria a fórmula. Aí abre um parêntese. Parênteses, você colocaria A mais B, não sei se dá certo. Aí uma barra,
Divide por 2. Vamos supor que esse aqui dá certo. Vamos tentar esse aqui. Se der um erro é porque não é isso. Mas eu acho que era para ser. E ainda não é esse aqui. Eu acho que é porque tem um erro aqui logo nesse primeiro, né? Porque o F' no zero vai dar certo, né? Dá menos 9. Mas para os outros, ele tem que saber quem é esse primeiro X. Só ver aqui um detalhe, viu? Eu vou apagar esse aqui. Ops. Deixa eu fazer tudo aqui. Ele encontrou aqui, né? Só que aqui eu tenho que tomar só um cuidado, né? Que é 3d6 elevado ao quadrado, né? No caso é o d elevado ao quadrado. Tem só um erro aqui na fórmula. D ao quadrado menos 9. 3 asterisco d6. É porque ele não está reconhecendo esse zero aqui, deixa eu ver. Menos 9. Agora ele deu certo. A fórmula estava dando meu erro aqui, né? Esse aqui você vai ter que puxar e ele encontra. Pronto, agora deu certo. Aí se você modificar o intervalo, vamos supor aqui de menos 2, vai perceber que ele está mudando, né? Vai ter alguns probleminhas aqui, porque talvez eu tenha colocado um intervalo onde ele deu um problema em encontrar esse termo. Eu teria que ter um teste um pouco melhor aqui, de menos 2 a 1. Ele calcula. Enfim, o importante aqui é você entender mais ou menos como é que o método funciona para você colocar essas expressões no Excel e determinar as expressões. O que tem que ter cuidado só é isso, é porque assim, eu estou jogando intervalos aleatórios, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, certo? Nesse caso aí, você tem que colocar um mecanismo, na verdade, que para, né? Porque, como a gente viu lá no algoritmo, você tem um momento que se ele encontrar uma aproximação boa dentro do intervalo que você tem, o método tem que parar. E aquela fórmula que eu coloquei, né, se esse, se não aquele, ele não identifica essa parada, ele identifica apenas o próximo X. Então, tem que ter cuidado só com essas coisas, certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a isso? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis mostrar aí nessas contas? Querem falar um pouco? Beleza, então. Então, assim, a aula de hoje era mais para isso, né? Eu não ia fazer muita coisa. Poderia fazer um outro exemplo se eu quisesse aqui, mas eu acho que se a maioria de vocês não assistiu o vídeo, eu recomendo melhor assistir primeiro o vídeo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer talvez ainda mais uns exemplos, talvez usando o Excel ainda. Eu vou ver se eu consigo um exemplo com as matrizes, né? Porque a gente viu esses dois exemplos da bisseção e o exemplo da do método de Newton. Eu vou ver se eu encontro uma forma de a gente aplicar, fazer o cálculo dessas aplicações com matrizes. E eu também ainda estou devendo uma coisa, né, que foi mostrar uma alternativa, um outro site ou um outro programa que a gente possa fazer essas contas que não seja o Excel, certo? Existem vários softwares que você pode fazer contas dessas online. Online não, alguns você tem que baixar, instalar, né, fazer esses cálculos. Tem aqueles aplicativos, aqueles programas que
fazem gráficos, plotam gráficos em 3D, em 2D, que ele também oferece a opção de você fazer cálculos com interações, você fazer interpolação, você fazer essas aproximações aqui com os métodos de Newton, método das secantes, método da disseção. Então, a gente encontrar ferramentas que a gente possa usar. Eu estava querendo encontrar algo que fosse online, ou que fosse fácil de se instalar, para a gente não depender de um software complicado. Porque aí vocês poderiam treinar, né? Vocês poderiam colocar no computador de vocês e praticar. Aí, se for online, você só precisaria fazer a conta online e gerar o resultado de forma simples, né? Mas aí fica aí, eu vou tentar ver se eu encontro, se eu encontrar, eu posto, se não, vou ficar devendo. Mas eu vou ainda colocar exemplos para os alunos que ainda não fizeram essa parte de exercícios referente a método de Newton, a parte de sequências, a parte de matrizes, que tiver devendo exercício, eu devo postar ainda uns vídeos tirando dúvidas ou resolvendo alguns exemplos ou questões, e ainda mais uns desses aqui como informação, certo? E a gente pode fazer talvez um encontro mais adiante só para entregar notas, vamos dizer assim, né? Justificar as notas e tudo mais. Bom, então, antes de encerrar, só para dizer né, que a gente tem agora como lançar, a gente tem como lançar no sistema as notas e as frequências da turma sem necessidade de fechar a turma inteira. Por exemplo, a turma de vocês tem 14 ou 15 alunos. Aí vamos supor que 8, 9 alunos já entregaram tudo, já participaram das aulas, eu já tenho como dar a frequência desses alunos e as notas, 8 ou 9. Então, eu posso já entrar no sistema, lançar uma frequência e uma nota para esses aí, e o sistema vai gerar essas notas e essas frequências que vocês vão conseguir ver lá a nota de vocês. E os outros vão ficar lá esperando, vamos dizer assim, eles enviarem os exercícios, as questões, as participações para poder a gente fazer essa nota. E a URCA também está aí estudando um calendário específico, né, para a gente recuperar essas aulas, vamos dizer assim, né? Se vai até dezembro, se vai até janeiro, mais um período que dê para repor esse semestre para esses alunos que não puderam participar até agora. Ah, mas se eles não puderem participar até agora porque é online, será que eles vão poder agora nesse finalzinho? Aí vamos ver. Se for pelo problema do chip e aquele chip que ele solicitou na URCA resolver o problema dele, tem que ser online. Vai ter que pôr em dias as atividades que estão devendo, que está devendo, assistir os encontros que o professor fez, seja gravado ou não, e talvez fazer uns encontros com o professor, se for o caso, com aqueles alunos que não participaram, né, encontros online. E no último caso, se ele não puder de forma alguma, aí a universidade deve pensar uma forma para que ele assista essas aulas no período que voltar às aulas presenciais, né? Mas isso daí a gente ainda não pode dizer ainda, tá certo? Bem, então é isso. A disciplina tá. Ei, José. Pode falar. José, antes do final dessa disciplina, vai passar mais uma lista referente a esse método no Excel? Não, vou não. Eu tava pensando em fazer, mas não. Eu só queria que vocês praticassem. Eu queria fazer um dia um encontro onde vocês fizessem assim, tipo, eu vou colocar aqui a tela para você, Samuel, por exemplo. Faz aí a conta, tal, tal. Só que isso eu acho um pouco trabalhoso. Pode ser ainda, né? Eu ainda pensei na possibilidade de vocês gravarem um vídeo desses, como eu faço, e vocês enviarem, mas eu acho que vocês já tá todo mundo um pouco cansado já, então eu acho que não vou aperrear vocês com isso, não. Vou deixar aí à vontade aí para vocês terminarem as outras disciplinas. Agora, sim, eu devo ainda postar, como eu estou falando, o material lá, que vai servir para os alunos que ainda não entregaram, e para vocês também, que, por exemplo, parte de aplicação a gente fez pouco, e algum material que complemente o que ficou faltando, de repente, né? Se é aquela parte de matrizes, alguma coisa que de repente eu acho que seja importante, eu posso gravar um vídeo e colocar. Mas só que eu só vou colocar essas coisas até o dia que eu encerrar o lançamento das notas, por exemplo. Vamos supor que hoje a gente faz esse último encontro, mas não acabou no sentido assim, totalmente. Vocês que estão em dias, quem está em dias, ok, não vai precisar se preocupar com nada por enquanto. Você vai só
assistir uns vídeos bônus lá quando eu colocar para poder saber o que é que eu fiz de aplicação, alguma coisa a mais. Mas vai ser mais direcionado àqueles que estão devendo, vamos dizer assim, conteúdo, certo? E notas, né? Mas quando chegar o dia que eu já tiver recebido as tarefas dos que estão em atraso, aqueles que estão em atrasado, quando chegar o dia que eles tiverem enviado os exercícios, aí não há mais necessidade de eu gravar vídeo novo para ninguém, né? Só vai ter essa necessidade enquanto tiver aluno precisando de acompanhamento, certo? Aí, se algum aluno pedir um vídeo específico de um assunto, uma dúvida, eu vou postar. Vou postar ainda de algumas coisas que eu acho que eu fiquei devendo, que era para eu ter feito e não fiz, vou colocar lá, certo? E isso vai rolar só até eu ter as notas desses outros. Aí quando eu colocar lá, aí vocês vão saber. Quando as notas estiverem lá, vocês vão ver no histórico de vocês. E o encontro, é como eu falei, pode ser que a gente faça um assim, apenas para discutir as notas. Olha, eu fiz as notas assim. Porque até agora eu tenho as notas lá, mas eu ainda não sei como eu vou usar. Porque a gente sabe que a nota 1 tem, a primeira nota da avaliação tem peso 1, a segunda tem peso 2. Aí eu ainda não sei como eu vou usar essas notas. Mas eu já sei que eu vou levar em consideração a participação, né? Os alunos que tiveram nos encontros, ou na maioria dos encontros, tem que ter um bônus, né? Um extra por isso, por ter participado, a frequência, né? Por ter tido assiduidade. Vai ter também a questão da pontualidade na entrega das listas, aqueles que entregaram sempre em dias. Vai ter também a questão dos exercícios corretos, óbvio, né? Que eu vou ter que corrigir aquelas listas todas e dar uma nota para aquelas questões. E só decidir como é que eu vou fazer, quem é que eu vou usar como peso 1, quem eu vou usar como 2. Aí pode ser que no final a gente faça um encontro apenas para eu justificar vocês. Senão você vai olhar lá, vai ver um 5, um 6. Aí, professor, como é que eu fiquei com essa nota? Eu entreguei assim, assim e tal. Aí, de repente, vale a pena fazer um encontro apenas para justificar as notas, né? Como eu fiz e por que você ficou com tal nota, né? Se vocês quiserem fazer pergunta, tirar alguma dúvida sobre a disciplina, alguma observação, pode falar. Eu tenho só mais uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre, assim, para quem já entregou todas as listas, tem mais ou menos um prazo quando é que vai ser lançada as notas, quando é que vai terminar de corrigir esse processo? Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu não vou dar uma data, porque se eu der uma data e não cumprir, eu vou acabar ficando em atraso com vocês. Mas não vai demorar muito não, porque eu vou esperar um pouco para os outros alunos, que tem umas tarefas lá que eu deixei prazo. Tem uma delas, por exemplo, até para você ver lá no grupo, que eu coloquei até o final de outubro. Eu vou esperar os alunos se manifestarem, né, aqueles que estão devendo até o final de outubro. Aí, assim, eu fico esperando um pouco para poder ter as notas de várias pessoas, porque, por exemplo, se eu corrigir de alguns e esperar pelos outros, aí às vezes demora demais o outro. Aí eu espero um pouco para ver se os alunos enviam. Se até o final de outubro todo mundo já tivesse entregado pelo menos essa primeira, eu poderia ter logo a primeira nota de todo mundo junto. Mas como não vai ser assim, aí eu vou corrigir logo a de vocês para poder ganhar tempo. Mas assim, eu não vou prometer a data, mas agora vai demorar um pouco. Até encerrar totalmente, pode ser que leve aí até dezembro. Mas se eu conseguir corrigir logo de vocês logo primeiro, assim que eu tiver com essas notas corrigidas, aí vocês, eu aviso lá que já atualizei no sistema, certo? Mais alguma Beleza. pergunta? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que tá bem claro aí como é que tá a situação. Eu acho que vocês aí, vocês cinco, acho que são os que estiveram mais com assiduidade na disciplina, né? Agora, sim, tem uns alunos lá que até hoje praticamente não enviou nenhuma tarefa, né? Tem aluno lá que não enviou nenhuma tarefa ainda, nada. Tem aluno que enviou uma e não enviou mais. Começou até bem, mas depois parou. Tem um aluno aí que postou uma tarefa no começo, tinha participação e depois parou. Aí tem esses que nunca participaram, né? Então, são várias situações. Aí é só dar um pouquinho de tempo para esse pessoal, ver se eles ainda têm interesse em terminar a disciplina. Mas eu vou avisando, certo?
Então, por enquanto, vocês fiquem tranquilos em relação aos encontros. Então, a gente não vai ter, não. Certo? Se tiverem dias, né? Porque se um de vocês aí tiver ainda devendo alguma tarefa, tá lá os prazos para entregar. Tá certo? Tá certo. Beleza. Qualquer novidade eu ponho lá no grupo do WhatsApp e no sala de aula. Eu devo passar esses próximos dias enviando umas mensagens mais de cobrança para aqueles que estão devendo. Tá bom? Bem, Certo. pois é isso. Eu vou encerrar aqui e até mais. Pois valeu, José. Até a próxima. Valeu. Boa noite a vocês. Boa noite.